Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta o que eu acho de grupos de estudos formados por irmãs em Cristo. Bem, nós devemos sempre partir do princípio de que o Senhor estabeleceu papéis bem definidos, bem distintos para homens e mulheres na igreja, que é o conjunto dos salvos. Isso é a igreja. Você encontra isso ao longo de toda a doutrina dos apóstolos. A maioria nem sempre aceita isso, porque prefere dar mais valor às modas, aos costumes, do que à palavra de Deus. Quando você exclui o senhorio de Cristo, a cabeça da igreja, algo precisa tomar o seu lugar. E esse algo, infelizmente, é a vontade humana. Foi assim num dos períodos mais tristes da história de Israel, que é descrito no livro de Juízes. Abre aspas. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. Quando mulheres cristãs decidem formar grupos, seja presenciais ou em redes sociais, alguns cuidados devem ser tomados. E aqui eu estou agora falando de irmãs congregadas ao nome do Senhor. Talvez nada disso vai fazer muito sentido para aquelas cristãs que estão espalhadas pelas diferentes denominações e organizações religiosas, onde hoje nós encontramos mulheres pregando publicamente e até ocupando cargos e funções de liderança em igrejas. Elas foram ao mundo, e não a Deus e a sua palavra, em busca de direção. Paulo orientou o seguinte: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Atos 20, 32. Então, quando você vê todas as aberrações que existem na cristandade, é porque são aqueles que foram buscar no mundo a inspiração e a direção e a maneira de ser para aplicar isso nas suas reuniões. Numa época quando o ministério de Paulo é tão evitado, depreciado e até zombado entre cristãos, vale lembrar do que ele escreveu. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Filipenses 4:9. E o que é que eles tinham aprendido de Paulo? Dentre outras coisas, o lugar que a mulher deve ocupar na hierarquia, em casa, na vida pública e em especial na igreja. Portanto, quando ele escreve, não apenas aos coríntios, mas aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso, como está em 1 Coríntios 1:2, a carta que ele escreveu era para todos, então, não só para os coríntios, ele está falando também para cristãos de qualquer época e qualquer lugar. Mas alguns acham as cartas de Paulo um mero compêndio de costumes para serem aplicados às mulheres gregas do seu tempo, com um viés de solteirão machista, ou então para ser aplicado a prostitutas de cabeça rapada, como ensinam os pregadores que procuram fora da Bíblia elementos para tentar entender a Bíblia e ensinar dessa maneira. Mas a alma simples, a alma singela, a alma sincera, logo percebe que uma instrução, como, por exemplo, a da cobertura da cabeça para a mulher que ora ou profetiza, isto é, que fala para Deus e da parte de Deus onde quer que esteja, não foi dada por causa dos costumes humanos. Ela foi dada, abre aspas, por causa dos anjos, fecha aspas, 1 Coríntios 11:10. Você sabe me dizer se os anjos de há 2000 anos tinham costumes diferentes dos anjos de hoje? A moda mudou lá no ambiente angelical. E a ordem definida para a reunião dos santos em igreja ou assembleia, de que as mulheres permanecessem caladas, não foi dada por causa de mexeriqueiras que não sabiam ficar quietas nas reuniões, mas por serem mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. Será que você é daqueles que foram na conversa de que isso tudo seriam mandamentos de Paulo exclusivamente? Ora, é muito mais depreciativo esse argumento de alguns pregadores de que mulheres não sabem se comportar numa reunião pública por serem tagarelas, do que simplesmente acatar que as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas que estejam sujeitas, como também ordena a lei. Fecha aspas, 1 Coríntios 14, 34. Que lei era essa? A regra e ordem das coisas estabelecidas para a mulher antes mesmo de ter sido dada a lei mosaica. Essa lei era a ordenação dada pelo Senhor no jardim do Éden, quando ele disse a Eva: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará.
Gênesis 3,16. Exatamente. Muitos acham que lei são apenas os mandamentos dados a Moisés, mas Deus já dava mandamentos de lei lá no Éden. E o da sujeição feminina foi um deles. Não me olhe assim, não fui eu quem inventou isso. Paulo depois viria a corroborar isso e acrescentar mais alguns pontos, como o da oração pública em todo lugar, reservada aos varões. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Da modéstia que caberia às mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. 1 Timóteo 2, de 8 a 10. Pedro também falaria desse assunto em sua carta. Abre aspas. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. 1 Pedro 3, de 3 a 5. Aqueles que pensam que essas passagens proíbem adereços exteriores, como anéis, colares, pulseiras, maquiagem, ou arrumar o cabelo, não entenderam realmente o que Paulo e Pedro estão dizendo. Vamos parodiar essa passagem para o mundo automotivo. Pense no chefe de uma equipe de pilotos de corrida, dando instruções de como vencer a competição. Abre aspas, o chefe falando. Eu quero que a performance de seus carros não esteja na cor da carroceria, nos adesivos exteriores, e sim na perfeição técnica e capacidade do motor e do câmbio, além da habilidade de vocês na direção. Fecha aspas. Até aí, a ordem do chefe da corrida. Finalmente, na sua carta a Timóteo, Paulo chega ao ponto do ensino, que é bom entender que ensinar não deve ser confundido com o testemunhar de Cristo na entrega das boas novas, como foi o caso de Maria, designada pelo próprio Senhor para avisar os outros da sua ressurreição. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, e que ele lhe dissera isso. João 20, 17 e 18. A Timóteo, ao escrever a Timóteo, o apóstolo Paulo deu instruções bem claras, que nós aceitamos como vindas do Espírito Santo de Deus. Ele disse, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. No original está autoridade de homem, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2, de 11 a 14. A inimizade que Deus colocou entre Satanás e a mulher lá no Éden, depois de os dois haverem criado um vínculo de amizade na tentação, durante a tentação, essa inimizade prevalece até hoje. Então, isso faz da mulher não apenas vaso mais fraco ou parte mais frágil, como fala 1 Pedro 3,7 em diferentes traduções, mas o alvo preferido de Satanás, no seu desejo de enganar. Essas ordens que Deus deu foi para proteger a mulher. Entenda isso. Lembre-se de que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2,14. Se essas verdades não são hoje muito populares e algumas mulheres devem estar fervendo de raiva quando escutam eu falar isso, adivinha a razão de se sentirem assim tão resistentes? Exatamente. Elas estão enganadas pelo mesmo dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, de Apocalipse 22, que fez Eva duvidar do que o Senhor havia dito. E até aqui o que eu mostrei na palavra de Deus é o que o Senhor disse na sua palavra. E o que nós temos hoje em mãos, conhecido como a Bíblia, é o que Deus disse e quis que ouvíssemos e praticássemos. Nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse, por 7 vezes é repetida a exortação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvidos? Por que não ouve? Quanto a irmãs se reunirem de maneira presencial ou virtual para compartilharem das coisas do Senhor e outras atividades, eu não vejo problema algum, desde que resguardadas certas condições que são bíblicas. Se existirem varões nesse grupo, que sejam eles e não elas
os que tomem a frente na hora de ensinar, deixando para as irmãs a liberdade de fazer perguntas e tirar dúvidas. Também acredito que reuniões de irmãs possam acontecer naturalmente, não como algo que precise ser institucionalizado, tipo, irmãs, que nome daremos ao nosso grupo? Como se estivessem fundando uma religião, uma empresa, um clube da Luluzinha. Bom, só as novas gerações vão entender o que eu disse agora. Quando você convida um grupo de amigas para ir na sua casa conversar, será que o primeiro assunto em pauta será que nome vocês darão àquele grupo de visitantes? Será que vocês vão gastar tempo desenhando uma logomarca, elegendo uma líder, traçando as diretrizes do grupo, o que pode e o que não pode? Não! As suas amigas e irmãs simplesmente se sentarão para conversar, orar, cantar, comer um lanche ou fazer qualquer coisa. Suponha que duas irmãs estejam conversando regularmente entre si, em casa ou na internet, e depois convidem outra para conversar, e aí mais outra, e assim por diante. Eu acho que todas aqui já participaram ou participam de grupos assim, nas mídias sociais, com familiares, amigos, irmãos, para falar de algum assunto específico ou simplesmente para se ajudarem. Nada oficial, nada público, com nome, logomarca, apenas uma conversa informal. Eu digo isso porque é comum nas denominações grupos de estudos de senhoras que são efetivamente estudos bíblicos, onde geralmente há uma irmã liderando e ensinando doutrinas, ou então todas juntas lendo um livro de uma autora que é pastora de alguma igreja, alguma religião. Reuniões assim costumam ser erradas por natureza, porque o lugar apropriado para elas aprenderem não é em um grupo feminino, mas é na assembleia quando congregadas ao nome do Senhor, tendo o Espírito Santo dirigindo e escolhendo o que Ele quer para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3. Eu conheço irmãs que estavam em comunhão, congregadas ao nome do Senhor, começaram a participar de reuniões com mulheres de diferentes denominações para o estudo da palavra, em grupos assim, geralmente lideradas por uma mulher mais experiente, mais articulada, e aí acabaram levadas pelo canto de sereia, abandonando a comunhão, abandonando as reuniões dos congregados ao nome do Senhor. Afinal, as reuniões daqueles grupos eram muito mais liberais, muito mais divertidas, muito mais adequadas aos tempos modernos do que a presença do Senhor no meio dos irmãos congregados ao seu nome. Antes que eu me esqueça, se nós estamos congregados ao nome do Senhor, isto é por causa dele no meio, não é por causa dos irmãos, das irmãs, do entretenimento, da música, dos cânticos, ou por ser culturalmente correto, ou por seguirmos algum grande líder, pregador, ou sermos fãs de uma banda ou cantora gospel. Não. Quem chega às reuniões por causa de irmãos, de eloquência no ensino da palavra, de diversão, entretenimento, de música, acaba indo embora decepcionado com irmãos, com eloquência, com entretenimento, com música, com tudo. Eu não veria problema em um grupo de irmãs presencial ou virtual, desde que isso fosse feito por irmãs que já estão ensinadas, na verdade, do que é o terreno de reunião. Poderia ser um exercício proveitoso quando mantido dentro dos parâmetros bíblicos. Portanto, há dois extremos de erro nisso. Primeiro, o de as irmãs não entenderem o papel da mulher. E segundo, o de os irmãos não entenderem o papel da mulher. Não, eu não fui repetitivo, apenas fiz questão de frisar que o erro pode vir dos dois lados. Uma porque a maioria das irmãs que saem das denominações carregam ainda muitas ideias, muitas práticas que não são bíblicas. Irmãs assim podem não saber onde traçar a linha divisória entre o que é o ministério das irmãs e o que deve ficar restrito aos irmãos. Mas existe também um erro cometido por irmãos que procurem desestimular tudo aquilo que não caiba no padrão do que eles conheceram até aqui. Eu sei bem o que é isso, porque quando eu comecei a gravar vídeos para falar do Evangelho nas redes sociais, eu fui bastante criticado, fui desestimulado por irmãos que de boa intenção achavam que não podia fazer aquilo. Eles não entendiam a liberdade do trabalho do evangelista e não entendiam também as novas tecnologias. E por ser algo muito novo, amedrontava. Quando a fotografia foi criada no final do século XIX, muitos irmãos congregados ao nome do Senhor se opuseram àquela invenção porque não estavam habituados ao novo, não se deixavam fotografar. Eles achavam que reproduzir imagens de pessoas poderia incorrer na idolatria proibida na palavra de Deus. Pode ter certeza de que pisar em terreno novo e desconhecido vai amedrontar alguns. Então, o que fariam as irmãs que desejassem se encontrar num lugar físico ou virtual? Bem, aquilo que a Bíblia diz que é apropriado as irmãs fazerem. Começando com Tito 2, de 3 a 5.
As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Isso é o que ensina que as irmãs mais experientes devem fazer com as mais novas. Outra atividade: estimularem-se mutuamente às boas obras, como era requerido das viúvas mencionadas por Paulo a Timóteo. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Tudo isso em 1 Timóteo 5,10. As irmãs têm boa voz? Então visitem, formem grupos para visitar orfanatos e asilos para cantar para crianças, para idosos. Ou então visitem hospitais para entregar folhetos com mensagens evangelísticas ou mensagens de consolo, de encorajamento. Outro bom exemplo é o da vida de Dorcas. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Atos 9,36. Alguém veria mal se Dorcas convidasse outras irmãs para reuniões de costura, a fim de praticarem essas boas obras? Talvez fazendo ou recolhendo e destinando roupas para necessitados? Numa assembleia nova, uma irmã que tenha conhecimento musical pode ensinar às outras os hinos ainda desconhecidos, ou simplesmente estarem todas juntas para cantar. Muitas irmãs que eu conheço se reúnem para programar como irão ajudar numa conferência, quando há muitas necessidades. Nos países onde há menos recursos e os irmãos não podem pagar por um salão, num hotel ou por um buffet para alimentar os participantes, as irmãs se reúnem para cozinhar, isso mesmo. E enquanto isso, os irmãos improvisam uma cobertura de bambu e folhas para fazer sombra aos participantes das reuniões. Também há irmãs que se reúnem para orar ou para criarem estratégias de como ajudar os irmãos necessitados ou aqueles que saem em campo na obra do Senhor. Em alguns países, inclusive no Brasil, existem irmãs que se reúnem para produzir laminados, cartões, chaveiros, marca-páginas e outros objetos com fotos e versículos recortados de calendários já vencidos. Esses objetos são plastificados e são distribuídos em escolas, hospitais, asilos, ou então são enviados a países onde não existem muitos recursos. Uma folhinha do ano passado, com versículos bíblicos, que num país de primeiro mundo seria jogada no lixo, é transformada por essas irmãs em belos quadros e talvez sejam os únicos que irão decorar a parede de alguma casa num país menos desenvolvido. É claro que nessas reuniões não faltam orações, não faltam leituras da palavra, encorajamento, aconselhamento mútuo, porque num círculo assim, irmãs podem se abrir com outras irmãs de um modo como não poderiam se algum homem estivesse presente. Por isso que tem coisas que o aconselhamento deve vir de irmãs para irmãs, nunca de homens, de irmãos para irmãs. Aliás, nunca é correto irmãos varões aconselharem irmãs mais jovens nos aspectos da vida doméstica, dos relacionamentos, do matrimônio, etc. Isso cabe às irmãs mais velhas, como ensina a palavra de Deus. Pollock escreveu um artigo muito interessante falando de irmãs que se juntam, não necessariamente para o ministério da palavra, e sim para praticar boas obras e ajudar necessitados. Ele diz o seguinte: temos visto irmãos de mente estreita criticarem e se oporem a irmãs que desejam seguir o bom exemplo de Dorcas. Que isto sirva de reprimenda aos tais. Os irmãos de Jope estavam evidentemente contentes com a filantropia de Dorcas. Não foram duas irmãs, mas dois irmãos que viajaram a buscar Pedro. E o que Pedro faz? Será que ele irá se agarrar ao posto elevado da sua dignidade de apóstolo do Senhor? Irá ele dizer que o apóstolo que foi porta-voz do Espírito Santo no dia de Pentecostes é importante demais para correr atrás de uma irmã morta e de um grupo de viúvas que choram? Não. A atitude de Pedro serve de reprimenda para irmãos que são críticos e nada empáticos. A cena é bela. Ali está Pedro, o principal dentre os 12 que esteve no Monte da Transfiguração, o porta-voz do grande dia do Pentecoste. Ali está ele na câmara de morte, com as viúvas reunidas em seu redor, chorando e mostrando a ele as roupas e adereços que Dorcas tinha feito.
É uma bela cena que brilha como uma das mais brilhantes na importante carreira de Pedro. Acreditamos ser extremamente marcante que Deus tenha decidido chamar Tabita de volta à terra como resposta às lágrimas das viúvas e à oração do apóstolo para que continuasse a fazer sua boa obra por mais algum tempo. Será que isso não é um encorajamento às mulheres cristãs em todo lugar? Não se tratava de mera filantropia da parte de Dorcas, mas de um coração cheio de amor divino para o Senhor, o que a levou a se tornar uma mulher ativa e prática em atender às necessidades ao seu redor. Que este pequeno artigo possa motivar algumas irmãs a começarem um trabalho assim e se tornarem verdadeiras descendentes de Dorcas em seu trabalho, ou juntando-se a outras que já façam esse trabalho, que será amplamente recompensado. Não existem ao nosso redor apenas necessidades de viúvas e carentes, mas há necessidades para o campo missionário, que podem muito bem estimular nossa simpatia e ajuda prática. Ao regarmos outros, estaremos regando a nós mesmos. A. J. Pollock, o autor desse texto. Eu volto agora a dizer que tudo isso não fará muito sentido a alguém imerso e encharcado do sistema religioso denominacional. O mundo sempre estará em franca oposição à palavra de Deus e ao lugar que ele determinou para a mulher, mas enquanto alguns do mundo religioso possam detectar as transgressões mais evidentes, deixarão outras passar sem perceber. Eu vou dar um exemplo disso. É comum nós vermos cristãos se opondo veementemente a questões como prostituição, sexo fora do casamento, pornografia, homossexualismo, aborto, etc. Alguns fazem protestos públicos, saem às ruas, tentam mudar leis, batalham veementemente até contra filmes e séries que mostram cenas homossexuais ou coisa assim. Mas será que eles percebem de que forma sutil ideias contrárias à ordem estabelecida por Deus para o lugar do homem e da mulher estão sendo plantadas na mídia a fim de minar o modo de pensar de cada um? Será que percebem? Será que você já percebeu a tendência de filmes e séries na sua oposição à palavra de Deus? Eu não falo dos que descarregam toda sorte de vilezas e imoralidades, porque isso é facilmente detectável por qualquer um. Eu estou me referindo à tendência cada vez maior de se colocar uma figura feminina no papel principal e deixar para os homens um papel de meros coadjuvantes. Eu não estou dizendo isso para você se revoltar contra isso, mas apenas para apurar o seu olfato espiritual. Como o cristão deve agir? Não tentando barrar na sociedade tudo que seja contrário à palavra de Deus, porque isso seria como eu entrar na casa do meu vizinho e decidir o que ele pode ou não fazer ali. Nós somos estrangeiros no mundo. O mundo é deles, não é nosso. O mundo vai continuar sendo mundo, mesmo que algum cristão sem noção tente pintá-lo de ouro ou fazê-lo seguir a Bíblia. Isso é falta de noção. Então o caminho é nos deixarmos encharcar, a nós e a nossos filhos, da palavra de Deus, até os nossos pensamentos e os deles, dos nossos filhos, serem formados pela mesma palavra. Nós não impedimos nossos filhos de saírem de casa por existirem doenças contagiosas lá fora. Nós os vacinamos. E para as doenças morais e espirituais que afligem a humanidade, nós não tentamos mudar o mundo ou vivermos numa bolha ou enfiarmos nossos filhos numa bolha, mas buscamos nos tornar imunes a essas enfermidades pelo poder da palavra de Deus. Vacinamos nossos filhos com a palavra de Deus para que eles saibam como agir lá fora. Mas no caso das mulheres cristãs, na sua maioria, infelizmente, o que a palavra ensina não é o que a carne deseja. Então o sonho de muitas é estar num palco, empunhando um microfone na mão, uma Bíblia na outra, e fazerem papel de homem. Mesmo que Deus tenha deixado claro, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. 1 Timóteo 2,12. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.